dando continuidade ao nosso curso O Sentido do Amor na Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl. Nos nossos últimos vídeos, nós demos uma introdução geral do que é a logoterapia, da sua visão antropológica, falamos a respeito da ontologia dimensional, que o Viktor Frankl concebe o ser humano como uma unidade na multiplicidade. O ser humano que é um ser uno, mas composto por três dimensões: do corpo, do psiquismo e a dimensão espiritual, que é uma dimensão da sua estrutura antropológica. Na nossa última aula, nós vimos as diferentes características das dimensões humanas. E nesse vídeo nós chegamos ao cerne do nosso trabalho, em que nós iremos apresentar as diferentes atitudes que uma pessoa pode tomar diante do fenômeno do amor a partir de cada uma das suas dimensões. O homem, ele pode amar de uma maneira na sua dimensão corporal, ele pode também escolher amar a partir da sua dimensão psíquica, ou ele pode amar no nível mais elevado a partir da dimensão espiritual. Nós iremos agora falar sobre cada uma dessas atitudes. A primeira atitude que o Viktor Frankl classifica é a chamada atitude sexual. Esta atitude ela está ligada à dimensão corpórea. E ele diz que esta atitude é a mais primitiva das atitudes em relação à vivência do amor. Ela está localizada justamente no corpo e o que importa aqui é a aparência física do outro como um desencadeante de uma atração física. Nesta atitude, a pessoa que a tem, que a pratica, ela fixa-se no extrato mais externo da outra pessoa, que é o seu corpo, deixando-se mover pelo outro pelas suas qualidades físicas como um todo. Ela fixa-se numa atração que sobre ela também exerce uma determinada nota física da pessoa, uma determinada parte do corpo que lhe chama a atenção, então a pessoa se concentra nisso e coloca nisso todo o seu empenho emotivo, coloca nisso também o seu olhar. Então, nós podemos dizer que nessa atitude sexual, a pessoa se detém na camada corporal. Ela não avança para aquilo que é mais interno, para aquilo que é a vida interior da outra pessoa. Ela fica estagnada, né, nessa dimensão corpórea. E desta forma, ela não chega a considerar a pessoa em si. Aquele que exerce esta atitude está preocupado com qualquer coisa que o outro ser tem. Está à procura de um tipo físico que desperte fortemente as suas emoções e também que apele aos seus instintos. E nesta atitude, o outro ele é visto e é tratado como um objeto para se obter uma autossatisfação. E a relação aqui ela é meramente impulsiva. E o parceiro é visto como alguém anônimo. Não importa tanto o seu nome, não importa a sua história, não importa a sua vida interior. O que importa aqui são as suas características físicas. Então, nesse caso, trata-se eminentemente de uma relação impessoal. Não é uma relação de pessoa para pessoa, mas é simplesmente uma relação de corpo para corpo. Aquele que toma esta atitude relaciona-se, diz o Viktor Frankl, com a não pessoa com o corpo. O outro não é visto na sua dignidade pessoal. E o Viktor Frankl diz o seguinte: essa relação é caracterizada pela impessoalidade, o descompromisso e a falta de propósito, de fidelidade. Daí decorre que um corpo é facilmente substituído por outro mais atraente. E como não há um verdadeiro amor, a promiscuidade é algo típico desta atitude. E ele diz o seguinte, o Viktor Frankl: ser promíscuo implica ignorar a unicidade do parceiro, e isto, por sua vez, impede uma relação de amor. O outro é usado apenas como um objeto que depois
pode facilmente ser substituído, trocado por outro ou descartado. E o Viktor Frankl diz: esse tipo de atitude provoca a desumanização da sexualidade, já que ela é transformada em um meio para conseguir um fim. O fim aqui é unicamente o prazer corporal, a satisfação dos impulsos. Frankl insiste que a sexualidade humana, ela não é de antemão algo humano, mas que ela é algo que precisa ser humanizado. E a sexualidade ela só pode ser humanizada a partir da dimensão mais elevada, da dimensão mais interior, que é a dimensão espiritual. Se ela for vivida apenas no nível corporal, ela será vivida como também a própria sexualidade dos animais, em que não há uma verdadeira relação de amor, em que aqui apenas há um contato corpóreo. E ele diz mais: e quanto mais a busca do prazer sexual distanciar-se do amor, mais a sexualidade torna-se desumanizada. Para ele, não se pode falar de sexo sem se falar de amor. Com efeito, os homens costumam esquecer-se de como é relativamente pequena a importância da aparência externa e de que na vida de amor importa muito mais a personalidade. Então, aqui nós temos esse primeiro nível de atitude com relação a esse fenômeno que aparece em nós, que é o fenômeno do amor, que acontece para todo mundo. Mas nessa atitude, o homem não penetra naquilo que é o nível mais profundo, a dimensão mais elevada e até o nível mais humano que ele pode chegar para viver nessa experiência de amar o outro. Na verdade, aqui há uma busca de si mesmo e uma busca de autossatisfação. Agora nós vamos passar para a segunda atitude, que o Viktor Frankl chama de atitude erótica. Ela já se caracteriza como um estágio superior. Aqui já não se trata mais de simplesmente olhar para o corpo, mas se trata de olhar para a pessoa no seu nível psíquico. E o outro, ele é desejado por determinados traços de caráter que ele tem, ou por determinadas características psicológicas. Então, nessa atitude, há algo mais que a mera excitação ou o mero desejo sexual. O Viktor Frankl, ele denomina e ele localiza esta segunda atitude com aquilo que é a paixão dos namorados. Essa paixão, normalmente, ela é marcada por intensos sentimentos, por fortes emoções, e os afetos estão bastante aflorados. E aqui ainda bem relacionado ao nível psíquico. Tanto a atitude sexual quanto a atitude erótica, elas estão localizadas no horizonte do ter, ao tomarem respectivamente por objeto algum traço corporal ou psíquico que o outro tenha e que, portanto, pode ser substituído pelas mesmas características físicas ou psíquicas que um terceiro também possua. Desta forma, o que se tem pode se substituir e o que se possui pode se trocar. Então, Viktor Frankl diz que aqui, tanto na atitude sexual como na atitude erótica, aquele que vive o amor a partir disso, ele quer possuir algo que o outro tenha. Ou ele quer possuir o corpo, ou ele quer possuir, tomar posse de uma determinada característica da outra pessoa para a sua autossatisfação. Então, o Viktor Frankl também chama isso de materialismo erótico, onde eu posso me apropriar do outro como algo objetual. E então, aqui, se é um objeto e aquele objeto já me descontenta ou ele já não tem a mesma performance, eu posso trocar ele também por um outro objeto mais agradável ou mais atraente. É por isso que as relações nesses dois níveis, elas são relações bastante descompromissadas. Elas não têm um apelo profundo de fidelidade. O Viktor Frankl, então, como eu dizia, chama isso de materialismo erótico,
que é a atitude de quem toma o objeto do seu amor como propriedade sua. E a expressão mais comum do materialismo erótico, que é caracterizado por essa possessão, é o ciúme. O ciumento, diz ele, trata o ser humano a quem propõe o seu amor como se fosse possessão sua, de modo que acaba por degradá-lo. Assim, o ciumento acaba por provocar aquilo que tanto receia, o desengano amoroso. Porque o ciumento, ao tentar possuir, ao tentar segurar o outro para si, o que ele vai gerar é um afastamento do outro. Porque o amor, ele não é algo para ser possuído, o amor é algo para ser dado livremente. E o amor só acontece num contexto de profunda liberdade. E quando há essa tendência à possessão, o outro vai acabar fugindo e escapando das mãos daquele que quer segurá-lo. Então, o ciúme ele comporta esse paradoxo. A pessoa, ao tentar segurar, ela acaba por perder aquilo que ela quer ter. Nessa atitude, o Viktor Frankl diz o seguinte: a pessoa espiritual é substituída por um tipo. A pessoa é considerada como um tipo que tem determinadas características. E desta maneira, a relação também mostra-se impessoal e sem um compromisso e uma vinculação profundas. Para a pessoa que se deixa envolver, para a pessoa que é amada, a partir desse tipo de atitude, então para a pessoa que se deixa envolver nesse tipo de relação e com ela é conveniente, todo o seu esforço está em imitar esse tipo o mais fielmente possível, o que a leva a ser infiel ao seu próprio eu. Ou seja, a pessoa que se deixa envolver nesse tipo de relação, ela quer atender às expectativas do outro em relação a ela. Então ela acaba não sendo quem ela é de verdade. Então o que está nessa relação está acontecendo é uma relação teatral, é uma relação de fingimento. E dificilmente as pessoas conseguem fingir o tempo todo. Então vai chegar um momento em que a pessoa vai se rebelar contra esse tipo de atitude e ela então não vai querer mais fazer esse tipo. E aí então esse relacionamento entra numa profunda crise. E o Viktor Frankl diz, a pessoa que é conivente e que ela começa a se comportar de acordo com o tipo que agrada ao outro, ela nunca se dá por si mesma, nunca dá por amor o seu próprio eu. Por esse caminho, ou melhor, o Viktor Frankl diz, por esse descaminho, afasta-se cada vez mais aquela vivência do amor autêntico que viria a satisfazer plenamente. Nesse caso, em que um busca o contentamento nas características psicológicas do outro, nas características psíquicas, e o outro que faz, às vezes, para corresponder à expectativa daquele que teve para com ela essa atitude, o que acaba acontecendo com os dois, o resultado de tudo isso é uma frustração, porque eles não estão se dando por inteiro, eles não estão se oferecendo como pessoa, eles estão oferecendo algo que eles têm ou algo que eles estão forjando ali no momento para estarem um com o outro. Então, o resultado de tudo isso vai ser uma frustração, porque o ser humano, ele tem no seu coração um anseio profundo por viver o amor no seu nível mais elevado, já que o amor é o fenômeno que é mais caracteristicamente humano, como nós já falamos no início das nossas aulas. Por isso, a frustração é o resultado. Agora, nós iremos passar para a terceira atitude, que é a atitude de amor. E esta sim é a atitude propriamente humana, é a atitude mais elevada, porque ela não é vivida nem simplesmente na dimensão corporal, nem simplesmente na dimensão psíquica, mas ela é vivida a partir da dimensão espiritual do ser humano. O Frankl diz o seguinte: amar não é estabelecer relações de natureza erótico-instintual com um parceiro essencialmente anônimo e basicamente substituível por alguém dotado de idênticas qualidades. Nem é a mera satisfação de impulsos de alguém interessado por um tipo.
ele diz que a atitude de amor, ela deve avançar até o cerne espiritual da outra pessoa. E somente nesse ponto é que se dá a forma mais alta possível de companheirismo. Porque o outro, ele não é enxergado apenas como um corpo ou alguém que tem algumas características que podem ser encontradas em outras pessoas. Mas a pessoa a quem se destina o amor, ela é vista como uma pessoa de caráter único e irrepetível. O Viktor Frankl diz que esta realidade da unicidade e da irrepetibilidade é própria de cada ser humano. Nós somos únicos e irrepetíveis. E somente quem ama de verdade vai conseguir enxergar a outra pessoa como uma pessoa única e como uma pessoa irrepetível. E por isso, depois nós vamos ver que ela não é substituível, porque não tem ninguém no mundo que se compare a ela. O Viktor Frankl diz que o amor só existe para uma pessoa enquanto tal. Então não existe amor por um corpo, simplesmente. Não existe amor por uma determinada característica de uma pessoa. Só existe o amor enquanto tal quando ele é dado e quando ele é exercido para uma pessoa. Então eu não amo um corpo, eu amo uma pessoa que possui um corpo. Mas o amor tem que ser destinado àquilo que é o núcleo central, que é onde está a pessoa. Aqui, nessa atitude, a pessoa ela é amada por aquilo que ela é. Quem toma a atitude de amor não se limita a amar no ser amado o que quer que seja. Antes, o ama por si mesmo, precisamente o que ele é, e não o que ele tem. Pois, para o homem profundo, a superfície não passa de uma expressão da profundidade. Aqui nós vimos que a atitude tanto sexual como a atitude erótica, elas estão localizadas no horizonte do ter, em que uma pessoa se aproxima à outra para obter algo que ela possa oferecer. Aqui, na atitude de amor, ela está localizada no horizonte do ser. Se ama o outro por aquilo que ele é, a partir da sua dimensão profunda. Então, o olhar não se volta para aquilo que a outra pessoa tem, mas se volta para o próprio portador de um corpo ou de determinadas qualidades psíquicas. Então, o Viktor Frankl diz o seguinte: é preciso voltar a atenção para o portador, para a pessoa, em sua singularidade e em sua unicidade, que se encontra por detrás de todas as qualidades e características físicas ou corporais. E nesse sentido, para o Viktor Frankl, o verdadeiro amor, ele não é um amor que para numa dimensão corporal e fica estagnado aí. Mas o amor verdadeiro, ele é um amor que amplia a visão. Ele é um amor que não deixa na cegueira, mas é um amor que faz ver o mais profundo do outro. Ultrapassa o corpo, ultrapassa o nível psíquico para enxergar a própria pessoa. Então, o Viktor Frankl diz o seguinte: o amor amplia a visão, fazendo-os enxergar mais profunda e nitidamente, pois quem ama de verdade é como se visse, através da roupa física e psíquica da pessoa espiritual, para pôr os olhos nela própria. O que está aqui em apreço é o próprio ser humano, a companheira ou companheiro enquanto ser incomparável e insubstituível. E aí, para ele, quem ama não enxerga somente como o outro está no momento, mas também aquilo que o outro pode se tornar. É por isso que o amor amplia a visão. Não enxerga apenas o outro no seu estado atual, enxerga também o outro como um ser de possibilidades. E é por isso que não desiste da outra pessoa. Não há uma desistência, há uma luta para que o outro se torne aquilo que ele deve e pode ser. Então, quem ama de verdade não desiste, mesmo que o outro não esteja correspondendo, nem fisicamente, nem emotivamente, nem sentimentalmente,
aquilo que são as expectativas da pessoa que ama. Ela acredita que a pessoa ainda pode se tornar algo mais elevado. Ela pode vir a ser aquilo que ela não está conseguindo ou não pode ser naquele momento. Então, quem ama enxerga além, enxerga também as possibilidades de realização do outro. Quando nós falamos aqui em amor no nível espiritual, nós não estamos falando de um amor desencarnado, de um amor platônico, pois o amor verdadeiro, a atitude de amor no nível espiritual, ela serve-se do corporal, tanto para nascer quanto para consumar-se. Então, o verdadeiro amor que é espiritual, que nasce da dimensão espiritual, ele usa tanto o psiquismo quanto o corporal para nascer, como também para exprimir-se. Então, o afeto que se exprime, ele é algo espiritual, mas que passou pelo psiquismo e se manifesta, por exemplo, através do corpo. Então, não se trata de um amor desencarnado, mas um amor que é traduzido em atitudes muito concretas que brotam do mais profundo da pessoa, que não é algo raso. Então, o Viktor Frankl continua: assim, a aparência física do ser amado vem a constituir para quem ama o símbolo de algo que está por trás dela e se manifesta pelo que é externo, sem no externo se esgotar. Então, se a pessoa perder a beleza física, o amor vai continuar igual, porque aqui a atitude de amor não se esgota e ela não para no nível físico. Mesmo que a outra pessoa esteja passando por momentos difíceis, vamos dizer uma depressão em nível psíquico, o amor vai continuar, porque o amor está para a pessoa espiritual e não simplesmente para aquilo que ela tenha nas suas camadas mais exteriores. Na atitude de amor, o corpo manifesta a intenção da dimensão espiritual e somente assim a vivência sexual é humanizada. Então, mesmo quando há a união dos corpos, esta união dos corpos manifesta uma intenção mais profunda de entrega, de doação de vida. Então, por isso, aqui o que conta é a intenção com a qual se ama. A intencionalidade brota do espírito e se manifesta através do corpo. Somente o amor transforma a realidade corporal e as características psíquicas da outra pessoa em algo digno de ser amado. Então, se não brotar de dentro para fora, o corpo e mesmo as características do outro não serão verdadeiramente amadas, não serão profundamente amadas. Então, não é algo que brota do exterior, mas é algo que vem de dentro. Então, por esta atitude de amor, ela estar localizada no horizonte do ser e não no horizonte do ter, o amor, aqui nós podemos dizer que há verdadeiramente o amor de uma pessoa para outra. Não há a troca de sensações entre dois corpos simplesmente. Não há simplesmente a troca de emoções entre duas pessoas. O que há aqui é um verdadeiro intercâmbio de pessoa para pessoa, de pessoa espiritual com intenção profunda que atinge também o ser profundo da outra pessoa. Então, nesse horizonte do ter, há um verdadeiro relacionamento de pessoa para pessoa e não uma relação objetual. Aqui, nesta relação, nesta atitude de amor, acontece uma vinculação profunda e duradoura. Há uma relação de responsabilidade e fidelidade, porque há, de fato, uma entrega recíproca. Acontece aqui um contínuo movimento de dar e receber. E é assim que cada um faz valer a personalidade que lhe é própria, porque cada um oferece para o outro aquilo que tem de melhor. Oferece para o outro aquilo que tem de melhor. Cada um oferece para o outro aquilo que lhe é próprio e complementa o outro naquilo que lhe falta. Aqui se oferece ao outro o que se é de fato, não simplesmente para atender às expectativas do outro, mas se oferece porque quer se dar,
porque se ama e se oferece com uma intencionalidade profunda. Não é simplesmente um dar para que o outro fique contente ou para não frustrar o outro, mas é um doar para que o outro seja realmente feliz. Assim, fica claro que o amor autêntico, diz o Viktor Frankl, e só ele conduz à atitude monogâmica, a atitude de não se trocar. Nós vimos que a atitude sexual, na atitude sexual, uma pessoa pode substituir facilmente a outra, porque corpo se encontra de todo tipo em todo lugar. Características psíquicas se encontra a todo tempo em todo lugar. E outra, essas características psíquicas, elas mudam muito, porque um dia a pessoa está super feliz, super animada, no outro dia às vezes ela vai estar triste, vai estar desanimada, vai estar passando por alguma situação diferente, por um momento diferente. A nossa vida de sensações e de emoções muda muito, o nosso mundo psíquico muda muito. Então, se for se trocar de parceiro a partir disso, então a troca ela vai ser praticamente constante e é o que muitas vezes acontece. Quando o outro já não satisfaz mais as minhas emoções, então eu troco, é o que muitas pessoas pensam. Então, só o verdadeiro amor, em que há uma troca um verdadeiro relacionamento de pessoa para pessoa, é que pode gerar um relacionamento estável, durado e uma atitude monogâmica, onde o outro não é trocado. E o Viktor Frankl diz o seguinte: esta atitude monogâmica pressupõe que se apreenda a outra parte no seu caráter de algo único, que não se pode trocar, e na sua irrepetibilidade, que é insubstituível. Ou seja, na sua essência e no seu valor espiritual e, por conseguinte, para além de quaisquer propriedades físicas ou psíquicas, a respeito das quais, evidentemente, qualquer ser humano pode ser representado ou substituído por outro, que das mesmas propriedades seja portador. Então, aqui para a atitude monogâmica, ela se pauta em enxergar o outro na sua irrepetibilidade e no seu caráter de algo único. Por isso, o Viktor Frankl diz que a maturidade pessoal, quando alguém é maduro de fato e ele chega nessa atitude de amor, então a maturidade pessoal em face de uma relação monogâmica encerra para a pessoa uma dupla exigência. Primeiro, a capacidade de se decidir por uma pessoa, excluindo todas as outras. Então aqui nós podemos falar de uma exclusividade. E segundo, a capacidade de lhe prestar fidelidade. Então aqui a segunda característica é perenidade. Na atitude de amor, que leva a uma atitude monogâmica, nós temos essas duas características. A exclusividade, onde aquilo que se oferece a um é exclusivo a ele e também é perene, é fiel, não é só por algum tempo. O Viktor Frankl diz que também, nesta atitude de amor, existe uma dimensão cognitiva, ou seja, uma dimensão de conhecimento. Só no amor autêntico é possível conhecer o outro no seu nível mais elevado e na sua essência mais profunda. Esse amor resulta também em um autoconhecimento, pois é manifestação e revelação da própria dimensão espiritual a si mesmo por causa do outro. Ou seja, enquanto amo o outro, me revelo a ele e a mim mesmo no que tenho de mais elevado. Isso aqui é profundíssimo. O amor, ele provoca em mim, o verdadeiro amor, um conhecimento da outra pessoa no que ela tem de mais próprio, de mais característico, de mais elevado, de mais essencial. Mas quando eu amo a pessoa por causa disso, eu também me conheço. Porque ao amar a outra pessoa, eu vou estar exercendo a minha dimensão espiritual no seu nível mais pleno. E então eu chego a ser pessoa de fato. Então eu chego a me conhecer até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, porque eu transformo as minhas possibilidades de amar em uma verdadeira realidade.
Então, o verdadeiro amor, ele chega na captação da essência do outro, num conhecimento profundo. E o Frankl diz o seguinte: quando experimentamos a vivência do autêntico amor, temos uma vivência que é para valer sempre, para sempre. Exatamente como se sucede no conhecimento das verdades, que, sendo reconhecidas como tais, são efetivamente tomadas por verdades eternas. Uma vez que eu conheci uma verdade, eu não posso dizer que ela é mentira, se ela é realmente de fato. E quando eu também amo de verdade, esse amor é experimentado como uma espécie de eternidade. Porque uma vez que o amor foi vivido, ele está vivido para sempre. Uma vez que o amor foi dado, ele foi dado para sempre e não tem como se voltar atrás. Para concluir aquilo que o Viktor Frankl diz a respeito desta atitude de amor, ele fala que nesta atitude o ciúme ele não tem cabimento, porque o amor autêntico ele pressupõe captar o outro no seu caráter de algo único e irrepetível, e por isso aquele que é amado ele é incomparável com qualquer outro ser humano. O verdadeiro amor não comporta nenhuma rivalidade e concorrência, pois o ser amado é sempre para quem o ama incomparável. Então são essas as 3 atitudes que a logoterapia apresenta para nós com relação ao amor e que nós podemos tomar a partir das nossas dimensões. Na nossa próxima aula, nós iremos aprofundar um pouco mais a respeito desse caráter de unicidade e de irrepetibilidade de cada pessoa. Até mais!